Opa, Jesus é o Senhor, bom dia. Leitura bíblica referente ao dia 28 de outubro, Jeremias, capítulo 51, a partir do versículo 52, até o capítulo 52 completo. Tito, capítulo 3, Salmos 100, Provérbios 26, 18 a 19, e a música desses dias é a bênção do Filho. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus, sangue e água na cruz derramou Jesus. Amém. Em nome de Jesus, comecemos aqui com Jeremias capítulo 51, a partir do versículo 52. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus, e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia, fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz. Porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor é Deus que retribui, e Ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada e os seus altos portões serão incendiados. Assim, os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegará à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Jesus é o Senhor. Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Zedequias fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da ssua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra. A cidade foi arrombada
Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com corrente de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam, e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros e um cordão de 5 metros e 35 a cercava. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2 metros e 20. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. Todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 7 conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levados 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá,
no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Jesus é o Senhor. Amém. Todo o universo, sobre tudo, Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém. Jesus, 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 Jesus. Sangue e água na cruz derramou Jesus. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isto por brincadeira. Senhor Jesus. Seus irmãos, segundo a riqueza que em amor sobre nós Deus derramou, com sabedoria e prudência em Amém. Vamos agora a Tito, capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem, e, quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados.
para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a porção desse dia. Concluamos ouvindo a canção A Bênção do Filho. Jesus é o Senhor. Seus irmãos, segundo a riqueza que em amor sobre nós Deus derramou, sabedoria e prudência em esplendor, graça superabundou. Mistério de sua vontade conforme seu bom prazer que em Cristo propôs. Tudo em Cristo encabeçar como planejou, e dentro de seu propósito tudo já confirmou. E dentro de seu propósito tudo já confirmou. Deus Pai ao Filho amado previra tudo entregar, para que corpo e cabeça cresça e plena autoridade exerça. Tudo sobre a terra, céu e mar, seu domínio estará. São divina herança que avança, nossa esperança. Na bênção do Filho, inclusão, redenção e encabeçamento para o cumprimento. Propósito divino de encabeçar em todo o universo, sobre tudo reinar.